notícias. Vamos falar sobre Thiago Abravanel, que comenta distanciamento com Silvio Santos. As declarações foram feitas durante a participação no podcast Cara a Cara. Thiago Abravanel abriu o coração sobre a sua relação com Silvio Santos e admitiu que ele e o avô não têm uma relação de proximidade. O cantor afirmou que por muito tempo ele achou que, por ser membro de uma família pública, ele tinha a responsabilidade de honrar o legado dos Abravanel. Ele disse que, em muitas ocasiões, deixou de viver e agir como gostaria, por medo de como a família reagiria ou como afetaria a imagem de seus parentes. Segundo o cantor, a sua família não é de margarina, como nos comerciais de TV, abre aspas. Infelizmente, a gente não tem uma super proximidade por inúmeras circunstâncias que não tem a ver com o fato de eu ser gay. Não tem a ver com isso. Acho que são muitas circunstâncias que fizeram com que o homem que eu sou hoje não cresceu dentro dessa formação familiar. O Thiago ainda confessou não saber o que o avô sente por ele, abre aspas. O povo gosta de falar mal e falar assim, nossa, o Silvio Santos deve ter vergonha de ter um neto desses. Aí eu te pergunto, o que será que o Silvio Santos deve ter pelo Thiago Abravanel? Então nem o Thiago Abravanel sabe direito, porque a nossa proximidade não é tanto a ponto de eu saber o que ele goste em mim ou o que ele não gosta em mim. O cantor concluiu afirmando que é necessário aprender a lidar com as próprias expectativas. Diz o seguinte, que bom que hoje os meus primos têm a oportunidade de estarem perto do vô Silvio, oportunidade que eu não tive. Não posso criticar isso, mas sei o que isso gera e o que não gera em mim. Só pertence a mim. A gente não consegue não criar expectativa, mas precisa ter sabedoria para entender o quanto essa expectativa te afeta ou não te afeta. Caramba, Leão. Fiquei... Na verdade, o Silvio não criou a Cíntia, a mãe dele, a mãe do Thiago. Né? A gente já falou disso aqui, porque quando a Cidinha, a primeira esposa do Silvio, faleceu, ela era pré-adolescente, a Cíntia, né? E aí ele, com muita pena da sogra, que ficou sem a filha, ele pediu que a Cíntia fosse morar com a avó. E ela foi criada pela avó até o dia que ela casou. Né? E aí, quer dizer, ela tinha muito mais essa proximidade lá do que com o próprio pai. E assim como o filho dela, os filhos dela, eles foram muito mais criados para outro lado da família. Né? Então é compreensível. E o Silvio, não sei exatamente na família como é. Não posso dizer porque eu nunca estive lá convivendo com eles na família. Mas o Silvio coloca uma distância, assim. Né? Ele construiu como se fosse uma barreira em torno dele para se proteger, por ser quem ele é. Né? Então, ele é muito educado com todo mundo, ele trata todo mundo bem, mas ele tem ele coloca essa distância. Algumas pessoas observam e respeitam. Eu sempre respeitei, acho que a Elke também, o Pedro de Lara também. Eu lembro que a gente ficava, se ele viesse falar com a gente respondia e conversava e tal. Mas se ele ficasse distante, a gente ficava distante. Tem algumas pessoas que não entendem isso e que quebram essa parede que ele coloca. Né? Isso eu vi muito na convivência com ele. Tem pessoas que tentam se fazer de íntimas, né? E ele não dá essa intimidade toda. Por mais que ele seja uma pessoa, né, afável e tudo, mas ele tem essa... Agora, eu imagino que na família ele seja assim também, porque acho que é uma coisa que ele construiu para ele. Né? Então, acho que para crianças, principalmente, deve ser uma barreira chegar nele. Né? Não sei se esses netinhos mais novos agora conseguem fazer isso, agora que ele está em casa, de pijama, né? Mas esse tempo de televisão para o Thiago devia ser dificílimo chegar. Né? Eu lembro que ele estava sempre lá na televisão, lá na Vila Guilherme, a gente corria ali pequenininho, perto da gente, mas não sei se ele tinha essa intimidade com o avô. Né? E eu acho que é isso, é disso que ele está falando. Não é que ele não goste do avô, não é nada disso, ele só não tem essa intimidade, não construíram essa intimidade. Né? E eu respeito. E não tem nada a ver com ele ser gay ou não ser gay, porque o Silvio o acolheu, inclusive profissionalmente, muito bem. Né? Eu não sei o que o Silvio pensa disso,
mas nunca demonstrou nenhum tipo de preconceito, nada disso, nem com relação a mim, nem com relação ao neto e a outros, né, que conviveram com ele. Então, acho que não tem esse tipo. Eu nunca senti isso, nenhum tipo de preconceito. Claro que ele é de uma outra época, e isso faz diferença, né? Uma época que hoje é um pouco incompreensível, né? Mas meu pai também era dessa época e vários outros colegas mais velhos, né, que eram de outra época, então faziam algumas brincadeiras, né, que hoje em dia não seriam suportáveis, né, mas isso, enfim. Perfeito, Leon, perfeito. Bom, vamos seguir.